Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui pela SPCRJ fazendo com vocês, vivendo essa experiência, né, de fazer uma live, né? E é uma experiência muito nova para mim. Eu aceitei esse convite, né, da SPCRJ, fico muito agradecido pela essa oportunidade. E na verdade o objetivo desse trabalho, né, assim, é poder, né, compartilhar um pouco as experiências que eu tenho vivido e o que eu tenho teorizado a respeito desse momento complexo, né, que a gente tem vivido, né, da pandemia e mais especificamente, né, qual seria o lugar do analista diante dessa experiência. Antes de tudo eu quero, né, esclarecer algumas coisas, né, para todos, assim, em relação ao que a nossa proposta de hoje, né? Eu vou mais ou menos, quero falar em torno mais ou menos de talvez 40 minutos, meia hora, 40 minutos, de alguma forma, para que a partir das perguntas de vocês a gente possa estar interagindo, compartilhando algumas questões, né? Mas de todo modo né, vamos no decorrer desse processo, a gente vai se adaptando e vai encontrando um modo da gente poder compartilhar essas experiências. Mas então a proposta agora é poder colocar para vocês um pouco do que eu teorizei, né, nessa apresentação, que na verdade o nome é Pandemia, Virtualidade e Prática Psicanalítica. E então, no tocante, né, à questão da pandemia, eu queria primeiro colocar algumas coisas que eu, né, tenho teorizado e vivido. Primeiro, eu acho que há alguma temática na pandemia, né, que ela na verdade, eu tenho usado muito esse termo, né, em aulas, em reflexões, em escritos, que é a questão do ineditismo da pandemia. Outras experiências, né, outras experiências de catástrofe, digamos assim, elas não têm, né, digamos assim, elas têm um referencial do qual a gente pode se orientar para poder lidar, né, com essa experiência. Obviamente, a pandemia não é a primeira né, vez que isso se deu na história da humanidade, mas eu acho que tem algumas características dessa pandemia que elas tornam, né, essa pandemia uma marca traumática, né, e que eu acho que é essa marca traumática que eu quero tentar teorizar, né, com vocês. Então a primeira questão é exatamente uma questão que a pandemia ela aconteceu, né, com essa proporção, ela aconteceu em gerações, que em sua grande maioria, né, a geração atual, né, toda a sua faixa de vida não pôde viver. A gente pode pensar, né, no Rio de Janeiro, na gripe espanhola, enfim. Mas então são coisas que há muito pouca referência no sentido do vivido, né, apenas no sentido histórico. Eu acho que tem outro elemento, que é um elemento fundamental, de que a gente não pode pensar a pandemia, por exemplo, sem deixar de levar em consideração a questão da sociedade globalizada. É uma sociedade em rede, onde você recebe, né, tem acesso a informações de um modo que é hoje, em tempo integral. De algum modo isso vai produzir uma vivência, né, integrada, né, assim, digamos, do traumático, né, do sem referencial, de alguma maneira totalmente diferente. Então esses dois elementos eu já colocaria, né, o ineditismo por o nunca vivido, né, digamos, pela grande parte das pessoas, da humanidade, e esse caráter de uma ameaça global, né. E aí tem um outro elemento que eu acho, um elemento, né, que muitos, né, colegas e parceiros eles têm teorizado, é o tema de que não é apenas uma ameaça presente, mas ela na verdade, uma ameaça no tocante ao futuro. E a temática do futuro, a incerteza do futuro talvez seja um dos elementos que caracteriza sobremaneira o tema do trauma. Né? Enfim, porque a pergunta que se tem hoje é quando tudo vai voltar ao normal, e ao mesmo tempo tem uma resposta que me diz lá que não sabemos que normal será esse. E isso talvez seja um dos elementos que eu marcaria como a questão traumática. Para além, obviamente, da questão, sem dúvida, digamos, objetiva, real, né, da ameaça, das mortes
de que essas mortes elas vão, enfim, sendo cada vez mais presentes, direto ou indiretamente, na vida das pessoas. Mas eu acho que então tem esses dois elementos fundamentais, da ameaça real de hoje, e aí a ameaça real enquanto a integridade física, a vida, né, do próprio indivíduo e dos seus entes queridos, né, os efeitos disso na vida econômica, os efeitos disso, né, na vida das pessoas em geral, e, claro, né, com esse agravante de que uma dúvida em relação à perspectiva do futuro. Uma coisa que eu achei muito interessante em Portugal teve uma ação, né, muito eficaz diante da pandemia, e que no momento que ela está agora vivendo a reabertura, enfim, né, as lideranças, né, de Portugal, né, exatamente, estão estimulando a população a sair, e a população ela não sai, né, então tem alguma coisa do medo que se insiste mesmo numa condição política desse movimento, né, e que eu acho que isso fala um pouco, né, dessa ameaça, que ela se mantém, e que então é a questão, enquanto não se produz uma nova, né, digamos assim, uma possibilidade mais, digamos, consistente de autopreservação e proteção, o medo ele vai estar acompanhando essa retomada à vida. E, obviamente, cada pessoa vai lidar singularmente com isso, mas tem alguma coisa que fala dessa narrativa, né, da ameaça em relação ao futuro, né, para quem está vivendo a experiência do isolamento, e para quem já está saindo dessa experiência de isolamento, vivendo em outras realidades, onde para essa Ásia, por exemplo, onde há uma incerteza em relação a essas questões, né, da saída do isolamento, né, inclusive a própria ciência ainda, em muitos setores, ainda está engatinhando em relação a que, digamos, estratégias construir, que recursos pensar. Então, isso, é claro, eu estou falando de uma maneira muito simplificada, né, nem é o propósito aqui a gente falar, digamos assim, especificamente, né, dessa visão objetiva da pandemia, mas eu acho que tem esses elementos importantes que eles vão, de alguma maneira, repercutir na nossa experiência como analista em relação ao temor dos analisandos, né? E acho que tem uma questão fundamental, só para ilustrar uma de várias, é que, na verdade, eu acho que uma das grandes, digamos, problemas que vão ser vividos, né, pelas pessoas, né, na experiência psicanalítica, vão ser exatamente né, digamos, esse medo, esse temor, e na verdade com a problemática, né, de que esse medo, ele vai ser um medo que ele vai ser muitas vezes acompanhado, né, por uma série de exigências pedagógicas, como exigência de volta ao trabalho, exigências de performance, exigências de produção, e até agora um imperativo da reinvenção de si dentro de casa. E eu acho que uma das grandes questões que se dá, né, assim, exatamente o que um dos grandes problemas digamos, exigência de performance, que no fundo ela é uma expressão de uma impossibilidade de lidar com o horror, né, do traumático, e que cada um vai ter que respeitar o seu modo de sofrer, o seu modo de viver o medo, a angústia, né? Esse é um ponto. Isso é uma questão. Obviamente tem outros elementos que vão estar entrando aí também, que, por exemplo, que é a questão de uma outra reação, né, que é uma reação que é da negação. Eu até vi uma pergunta aqui, né, que fala desse tema, que é um tema também que eu ia colocar, que é uma reação ao horror, pode ser o medo, uma reação ao horror é uma exigência de performance, e uma reação ao horror, né, é a negação. E, claro, uma negação que ela, digamos, ela já naturalmente se daria em qualquer, né, população, em qualquer cultura, em qualquer sociedade, e com o agravante de que haveria o que a gente vive hoje na nossa realidade brasileira, um desmentido social, um desmentido, né, enfim, né, do discurso, né, quanto um discurso político de negação, e isso vai se ancorar em vários medos individuais, e a partir de um tipo de narrativa, né, de muitos, né, de nossos governantes, né, em relação a essa questão da recusa, né, do desmentido traumático em relação digamos, a gravidade, né, da ameaça. Nós, infelizmente, fazemos parte de uma lista seleta de países, né, que são os países que estão negando, né, enfim, a gravidade, né, da ameaça, né, do coronavírus.
E claro, esse discurso político da negação de nossa liderança acaba, né, fazendo liga com uma série de medos coletivos que vão se expressar por uma raiva diante da ameaça e uma negação diante da ameaça. E acho isso já... Eu me lembro de um jornalista que ele fez uma pesquisa muito interessante sobre o movimento político, né, que havia do negacionismo. Aí a gente pode pensar no movimento de vacina, né, pode pensar, né, do terraplanismo e vários movimentos negacionistas que começaram a ganhar uma força política, e todos eles têm um viés muito específico, que é o viés da paranoia. Né? Ou seja, então há uma coletividade pré-pandemia que se produzia, que era o movimento do negacionismo, enfim, né, que esse negacionismo, tanto o terraplanismo como a questão do movimento de vacina e todas essas questões agora da lógica, né, da narrativa da gripezinha, isso tudo vai naturalmente tá sendo ancorado por uma lógica paranoia que, na verdade, todos os discursos dizem que haveria um complô, né, e uma tentativa de controle, né, em relação, né, digamos, por trás dessa ameaça real. Então, esse ponto eu acho que já é um ponto importante para a gente poder sair um pouquinho, né, dessa questão do sofrimento objetivo, da realidade da pandemia, para entender as narrativas que vão se produzir. Seja narrativas que já estão se dando e vão aparecer na experiência clínica, ou até em outras, né, narrativas mais complexas em relação ao futuro. Tem um livro muito interessante, que ele está disponível em PDF, que é o livro chamado A Sopa de Wuhan, né, ele já está disponível em PDF, muito interessante, de vários autores, né, pensando sobre a questão da pandemia. E vários autores, eu só queria citar, né, na verdade, três leituras assim, né, um pouco diferentes. Uma leitura que eu diria que chamaria um pouco mais radical, né, que isso foi do começo da pandemia, do Agamben, né, em relação ao temor de a pandemia ser uma ferramenta para um controle populacional, né, e ao mesmo tempo eu considero esse texto do Agamben um pouco radical nesse aspecto, né, em relação a essa necessidade do Estado ter alguma intervenção, né, sobre a pandemia. Eu acho que o Estado vai ter, de alguma maneira, ter que ter algum tipo de intervenção, mas, claro, são posições que eu quero deixar abertas aqui apenas, né, para poder entender o que se produziu a partir daí. Uma outra visão que eu acho um pouco também radical para o otimismo, que seria do Zizek, onde ele vai colocar que haveria um novo comunismo a partir de uma experiência de solidariedade que se daria a partir da ameaça global. Isso eu estou falando de maneira en passant, né? Quem quiser explorar, vale muito a pena olhar e formular suas próprias opiniões. E outra questão, claro, é a questão que é um autor que eu, embora tenha muitas divergências com ele, eu tenho também muitas concordâncias e muitas aproximações, inclusive é um autor que eu dialogo, né, em minhas produções teóricas, que é o Byung-Chul Han, é um coreano, né, professor de Berlim, é um intelectual muito interessante, e que eu acho que ele coloca, dá um receio de que haveria uma espécie de lógica de controle, e ele vai falar de toda uma lógica do positivo ao longo dos seus textos, como sociedade do cansaço, uma lógica da performance, e agora ele está falando de um retrocesso a partir da experiência de pandemia, onde ele vai voltar a uma sociedade de controle, que é exatamente o que ele tinha colocado, que a gente tinha saído no período, na lógica pré-pandemia. Não vou entrar muito nessa questão das lógicas positivo e negativo, enquanto narrativa e produtor de sofrimento psíquico, mas só para pensar um pouquinho, a questão do sofrimento psíquico, pela lógica do positivo, vai não gerar as neuroses clássicas na inauguração da psicanálise, mas geraria o que a gente chamaria de patologia de esgotamento. Né? É isso que vai pensar um pouquinho sobre essa lógica neoliberal da performance e da produtividade. Com a vinda da pandemia, o que se produz é quase uma espécie de retrocesso, que, na minha opinião, não vai descartar uma certa lógica do positivo, mas travestida de com outros formatos, com outras facetas, né? Mas então, essa lógica do negativo que se volta é uma lógica que vai ser baseada numa lógica de controle que é muito presente nos países asiáticos, o chamado, né, a lógica Big Data, né, onde vai se produzir, né, enfim, né, digamos, vigilância digital e biológica, né, em relação, né, ao cidadão, onde a privacidade ela vai estar se comprometida. Né? Então, estou vendo que tem uma pergunta dos títulos dos livros, talvez, não sei se é do Byung-Chul Han, mas Byung-Chul Han em relação principalmente o principal dele, é a Sociedade do Cansaço e a Agonia de Eros, um texto muito interessante,
E quanto à questão dos artigos, é o livro A Sopa de Wuhan, né? Agora, então, assim, isso é uma questão interessante, assim, que eu acho que, na verdade, eu estou mais querendo colocar quais as narrativas que se começam a preconizar a partir da experiência de ameaça global, quais as produções que daí vão se produzir. Mas então, isso seria, então, na verdade, uma pequena ideia sobre a questão da pandemia, né? Que é um tema que eu queria colocar para vocês. Agora eu queria entrar um pouquinho, né? Entrando um pouquinho na temática da virtualidade. Aí a gente devagar vai começar, né? Essa questão, né? Roberta colocando aqui essa questão da vigilância global, concordo, né? É uma questão problemática. O Churran vai teorizar muito sobre esse tema, né? Eu acho muito interessante. Mas, de alguma maneira, o que eu quero sublinhar então com vocês aqui, né, é essa ideia, né, enfim, de que há uma ameaça global, que ela, claro, uma das consequências principais é a produção do isolamento. E esse isolamento, ele produziu uma vida virtual. E aí, claro, virtualidade é um termo muito amplo, né? E a virtualidade, ela, na verdade, eu estou fazendo uma recorte da virtualidade aqui a partir da experiência digital, da experiência das relações online, e que, né, na verdade, o isolamento vai levar isso a um patamar nunca antes vivido. E, na verdade, o que eu quero frisar um pouco é essa ideia da virtualidade, uma ideia que eu já havia trabalhado, né, anteriormente, que eu não vou me estender muito, mas eu também acho que é interessante compartilhar algumas ideias muito rapidamente para vocês, que é a questão do que eu chamo de ego-hate, né, sobre um ego contemporâneo. Vamos valer de um conceito ferenciano, que é o conceito de introjeção, para pensar o ego, né, não como um ego freudiano, né? Eu gosto muito da ideia do Renato Menzan, quando ele coloca, né, de que a diferença entre o ego ferenciano e o ego freudiano é que o ego ferenciano, em vez de aumentar de densidade a partir das experiências objetais, a partir de sua complexificação, ele se aumenta de perímetro, ele se alarga a partir da experiência erótica. Tem um termo que eu acho caro, né, enfim, assim, que é importante, que é a ideia de, né, que eu acho uma ideia forte, né, assim, né, que é a ideia de diluição. Então o Ferenczi vai usar a ideia de diluição, né, enfim, para poder pensar esse ego que se espalha, né? Claro que ele vai pensar esse ego a partir de etapas. Eu considero que ele vai pensar em introjeção, projeção e depois uma outra etapa de introjeção, é a minha leitura do conceito ferenciano de introjeção, né? Mas de toda forma eu até usei essa ideia para pensar de uma sociedade muito vinculada, mas haveria um problema, digamos um sofrimento, uma modalidade de sofrimento ligada a uma ligação sem representação, né? É isso que eu trabalhei como uma ideia do vazio psíquico, né? Uma ideia que eu fui trabalhar e fui pensar uma certa subjetividade contemporânea. Mas e aí eu fui, na verdade, em outros autores para pensar essa questão da virtualidade, da questão, né, da virtualidade, e eu fui numa autora que me interessou, né, essa questão, né, que foi a questão, né, eu usei uma autora, Dana Haraway, uma autora já de muitos anos, né, mas que ela tem uma ideia que eu acho, muitos anos atrás ela fez essa produção, que é a ideia do Manifesto Cyborg, né, que é uma ideia que eu achei muito interessante, né, que é uma ideia, né, eu acho, o João Gondar tinha falado sobre essa ideia, que eu achei muito interessante, que é uma... E eu fui aprofundar essa ideia da dissociação entre homem e máquina. Claro que milhões de autores vão trabalhar essa questão, pós-humano, milhões de autores vão, a partir daí, retomar essa ideia. Inclusive, né, autores até antes, na Harvard, depois eu fui pesquisar. Mas o que eu queria sustentar um pouquinho, então, é que essa ideia, né, de uma virtualidade, o que eu fui trabalhar, e a minha proposta, é pensar um pouco a ideia de que, da mesma maneira que Freud vai preconizar a ideia de que o ego, ele é uma projeção, ele se construi a partir de uma projeção sobre uma superfície corporal, essa é a ideia do Freud do narcisismo, do processo de constituição psíquica. Eu diria que o ego, ele também vai se constituir sobre uma superfície digital, né? Então haveria uma vida, né, psíquica que se produziria, que se afirmaria a partir da experiência virtual. Essa temática que eu fui trabalhar, né, enfim, né, na minha produção teórica sobre o ego-hate, né, e que eu retomei essa ideia, né,
exatamente para, né, poder, né, pensar a realidade que nós estamos vivendo hoje, né, que nós estamos vivendo nesse momento. Eu também usei uma outra ideia de diferença, que eu acho uma ideia que eu ainda estou aprofundando muito, que eu até me surpreendi, né, com um artigo que eu li. Eu até falei em aula recentemente desse artigo, de um autor de Minas Gerais que eu não conhecia, que é Marcos Vinícius Souza Neto, de que é muito interessante sobre a questão do Nirvana em Freud, né? E essa é uma ideia que eu já pensava há muito tempo, né? Assim, né? Mas eu encontrei novos elementos para mim bastante originais, bastante interessantes em relação à temática do Nirvana, porque na verdade Freud vai, inclusive a partir de uma experiência da catástrofe, né? De uma experiência da Primeira Guerra Mundial, que é um trauma sem referencial anterior, por isso que eu estou chamando de catástrofe. O ineditismo na Primeira Guerra foi produzir a passagem da primeira tópica para a segunda tópica, e dessa passagem se produziu uma revolução na teoria e prática psicanalíticas, entre eles o conceito de pulsão de morte. Só que o curioso é que Freud vai usar o conceito de pulsão de morte a partir da noção ele vai usar, né, a pulsão de morte, e em um dado momento ele vai pensar a tendência regressiva da pulsão de morte a partir de um retorno, né, enquanto retorno inanimado, e vai se valer de uma ideia que ele só cita de Barbara Lowe, que é a ideia de Nirvana. Interessante é que depois, nesse artigo que eu achei muito interessante, do Marcos Vinícius, que se produz ele vai buscar o conceituação de Nirvana em Barbara Lowe, e ele vai dizer que o conceito de Barbara Lowe está muito mais próximo da ideia ferenciana, né, enfim, do originário, do que da ideia freudiana. Inclusive, é impressionante, isso foi até uma discussão que se produziu em seminário, de que o Nirvana de Barbara Lowe, que Freud faz menção, ele está muito mais ligado à ideia, né, enfim, do originário em Ferenczi do que o originário em Freud. Né? Inclusive, é impressionante quase que ela reproduz, né, a fala, né, de Ferenczi. E qual a diferença entre originário em Ferenczi e originário em Freud? É que o originário em Ferenczi, ele não se dá a partir do trauma do nascimento, ele se dá a partir da vida intrauterina. Ferenczi vai falar de inconsciente intrauterino. Mas o que digamos, específico, eu acho, que, né, do originário ferenciano, é que o Ferenczi vai dizer que haveria um retorno não ao inanimado, mas um retorno à vida, mas uma vida paradoxal, que é uma vida sem desejo. Ele diz, a vida onde não há o que se desejar, a vida da experiência intrauterina. Se a gente puder pensar, né, de que isso, claro, não se confunde com o inanimado freudiano, mas haveria então uma experiência radical de onipotência vivida e presente no inconsciente, né, enfim, onde seria anterior ao trauma no nascimento. Isso muda completamente para mim a maneira de conceber o sujeito, e a maneira também alarga para mim a concepção da prática clínica, e me ajuda também a entender determinadas experiências de sofrimento diante da perda da onipotência. O caráter realístico da onipotência, né, enfim, ele vai se produzir, né, um caráter realístico, muito mais visceral, e o que o Ferenczi vai dizer é que, né, haveria uma vida sem desejo, que a partir da experiência do nascimento se perderia, né? O sujeito se viria divorciado dela, e tenderia sempre na experiência de prazer regredir a esse lugar, né? E, claro, aí haveria, né, também, ele vai fazer um paralelo no texto Thalassa em relação à própria experiência da espécie, né? Onde haveria, na verdade, a catástrofe, aquilo também que faz com que a vida ela se desenvolva. E, na verdade, é esse desenvolvimento, né, que ele vai ser ali, digamos, esse desenvolvimento que ele vai se dar pela catástrofe, mas então haveria sempre uma regressão, e ele vai fazer um paralelo entre a regressão entre o útero materno e a regressão à vida dos oceanos, só que o traumático na experiência na experiência filogenética, não ontogenética, seria uma experiência, né, digamos, calcada, né, na secagem dos oceanos. Mas eu quero dizer tudo isso só para a gente poder entender de que, na verdade, haveria uma vida anterior, né, à condição desejante, ou seja, faz toda a diferença a gente pensar de uma vida que ela se dá a partir de um trauma, né, do nascimento, ou seja, a experiência de satisfação ela vai ser um apaziguamento de uma experiência de dor, enquanto a experiência de satisfação em Ferenczi vai ser um retorno a uma experiência onde não havia dor, onde não havia desamparo. Então, claro, isso eu não vou explorar muito isso, mas porque senão eu vou me estender muito e vou fugir a minha ideia principal, que na verdade eu vou tentar pegar agora. Estou olhando aqui pelo adiantado tempo, já estamos 10h25 aqui. Eu quero ver se a gente consegue, né, até
até 10h45, por exemplo, a gente conseguir estar colocando para depois pensar e pegar uns 10 minutinhos para a gente poder discutir digamos, trabalhar. Mas o que me ajudou muito na clínica fereziana é para pensar uma particularidade, digamos, sofrimento diante da perda da experiência da onipotência. Esse é o tema que eu fui trabalhar a partir da origem do Ferenczi e dessa vida sem desejo de Ferenczi. E claro, aí eu acho que é fundamental, né? Nesse sentido, para mim, pensar também de que isso vai se adequar perfeitamente a um imperativo de performance contemporâneo, onde a satisfação, a onipotência absoluta, ela mais do que um desejo, ela é alguma coisa, digamos, um produto a ser vendido no imperativo da performance. Daí as patologias do esgotamento traçadas por Byung-Chul Han. Agora, isso tudo eu estou falando então, estou fazendo uma panorâmica dessa ideia da virtualidade para ir depois, aí sim, a gente chegar na problemática agora da questão da experiência psicanalítica na virtualidade. E aí eu vou entrar um pouquinho, acho que alguns pontos eu gostaria de tocar com vocês, que primeiro é pensar na própria ideia da livre associação. A livre associação, a primeira regra fundamental da psicanálise, do fale o que vier à cabeça, essa ideia é uma ideia que ela, na verdade, ela se mantém presente, atual, mas é uma ideia que ela vai sofrer uma série, ou seja, a perspectiva na qual ela é ancorada, ela é uma perspectiva absolutamente, digamos, que se transformou. Então, por exemplo, o analista falava para o analisando, fale o que vier à cabeça, a partir de uma ideia de um inconsciente enquanto recalcado, do inconsciente enquanto representação. E quando a gente passa da mudança do inconsciente para recalcado, enquanto inconsciente, enquanto cérebro pulsional, enquanto irrepresentável, ou seja, a gente está falando de que fale o que vier, não apenas, na verdade, falar o que vem à cabeça, mas na verdade, expressar aquilo de alguma forma que eu não posso colocar em palavra. E aí, sem dúvida, o autor da primeira geração da psicanálise, que ampliou a ideia de livre associação num patamar nunca até então, para mim, pensado nessa primeira geração, foi Ferenczi, onde Ferenczi ele vai pensar uma coisa brilhante, que foi para mim a matriz de todo o pensamento contemporâneo, que foi a ideia da metapsicologia do analista em sessão. Essa ideia da metapsicologia do analista em sessão eu traduzi como o que eu sinto enquanto escuto. Então, mais que escutar, se trata de auscultar o analisando, enfim, e às vezes os sentimentos de você totalmente opostos, distintos, não referidos aquilo que é falado e é narrado pelo analisando. Isso, autores, eles vão ampliar essa ideia, sem dúvida, e eu acho que tem uma contribuição na psicanálise contemporânea, que ela é inegável, que é a questão da Reverie. Reverie, que é inaugurada por Bion, mas veio em toda uma sequência de pensamentos que levaram a esse operador clínico, que é o operador clínico que eu quero trabalhar na virtualidade como operador central, que é a questão da Reverie, enquanto ela segue um caminho, que eu já coloquei isso em outras apresentações, outras ideias, essa ideia de que o Bion ele vai se valer de uma trajetória, que é a trajetória do conceito de identificação projetiva de Melanie Klein, vai passar pela preocupação materna e primária do Winnicott, para chegar na noção da capacidade de pensar. E essa ideia da capacidade de pensar em Bion é muito interessante, porque ele vai dizer uma coisa que eu acho revolucionária, que a capacidade de pensar, primeiro, ela se dá por uma experiência afetiva, não por uma experiência, não é um produto de uma experiência intelectual. Há uma relação, aí ele vai pensar mitologia mãe-bebê, objeto materno-bebê, nessa inauguração dessa experiência, que vai produzir a capacidade de pensar, e aí a gente pensar um pouquinho na noção de identificação projetiva, que eu gosto de colocar, que identificação projetiva seria exatamente uma projeção primária, uma angústia primária que eu projeto no objeto materno, e esse objeto materno é capaz de receber, na melhor das hipóteses, receber essa angústia indizível, primitiva, e poder receber, conter e poder devolver de modo suavizado o significado. Ou seja, então eu vou me identificando pela via de uma projeção. E claro, o problema todo são as falências dessa identificação projetiva, enfim, e que o Bion vai chamar então essa questão da capacidade de pensar seria mais do que o próprio pensamento, vai ser a capacidade de lidar com o pensamento. Isso é muito interessante. Ele vai dizer que primeiro vem o pensamento, depois vem o pensar, a capacidade de pensar. E a capacidade de pensar é lidar com os próprios pensamentos. Então, eu digo que um sujeito, um sujeito em pânico, ele é que nem uma criança perdida que perdeu a mão da mãe num parque de diversão. Ou seja, então a gente está falando ali de alguma coisa, de que o sujeito naquele momento ele perdeu a capacidade de pensar e ele não consegue lidar com seus pensamentos.
Isso, o Bion, não quero também me estender, quero ser bem sintético nisso, para poder só criar um solo para a gente poder pensar nesse operador clínico da Reverie na virtualidade, que vai ser, né, a passagem dos elementos, ele vai chamar isso de elementos beta para elementos alfa, ou função alfa, que é a capacidade de pensar. Mas então essas ideias, assim, elas são fundamentais, porque eu acho que hoje a Reverie, né, enfim, a Reverie, ela é uma questão, eu acho, fundamental para pensar essa experiência clínica hoje. E a experiência clínica, para mim, ela tem que ser pensada hoje na virtualidade, num paradoxo absolutamente radical, que vai ter que, inclusive, a ideia de paradoxo é fundamental para a gente não pensar que seria pior ou melhor, mas ela é completamente diferente. E eu acho que ela vai exigir, para um analista poder trabalhar, um esgarçamento da ideia de Reverie. E eu diria até de que hoje um analista, ele de alguma maneira, ele vai viver as dores e delícias dos elementos beta, digamos assim. Ou seja, de vivências radicais, né, de, não integração, e vai poder caminhar o analisando numa experiência de não integração de uma maneira muito visceral. E claro, muitas vezes as experiências viscerais elas podem produzir impedimentos, né, ou interrupções de análise, porque alguma coisa insuportável emergiu. Então, assim, só para citar, então, tentar ilustrar isso clinicamente um pouquinho, né, eu lembro uma analisanda que foi muito impactante, que é uma analisanda que eu tenho, muito é uma análise que mobiliza muito, assim, né, porque ela me traz né, assim, eu vejo uma necessidade ali de uma função muito, né, fundamental de poder, de integração, né, ela me convoca a esse lugar e tem um investimento muito grande. Mas então, eu me vi uma experiência que eu até coloquei isso para alguns colegas, que eu vi, completamente, ela tem uma questão ali de uma invasão muito grande, uma invasão em relação à figura materna, e ela viveu um paradoxo onde ela... eu me senti quase como um cachorro levado na coleira, onde ela ia buscando ambientes onde ela podia se sentir um pouco mais dentro de casa, né, nessa experiência virtual, né, andando pelo celular pela casa, buscando um lugar onde ela pudesse ter um pouco de pacificação para a análise ali se dar, e aí várias coisas aconteciam, acidentes nesse processo, né, alguma coisa atabalhoada se produzia, né, desesperada, e ao mesmo tempo um medo enorme. Senti até naquele filme o Jojo Rabbit, né, onde me senti sussurrando, ao mesmo tempo que tinha uma impossibilidade de ter um espaço para ela, e ela ia me levando para todos os cantos da casa, aí entrava o cachorro no meio, aí a preocupação que a mãe ia escutar, e ao mesmo tempo que ela ia me levando para todos os cômodos da casa, a gente acabou fazendo a sessão na cozinha, porque aí também o celular ia descarregar, e aí ela precisava, né, enfim, carregar o celular, e aí eu não conseguia encontrar a tomada que ligava, aí a gente até brincava assim, cadê o rainho da bateria do celular? Era muito engraçado assim, e eu ia rindo junto com ela, me angustiando junto com ela, e alguma coisa muito importante se produziu ali, mas ao mesmo tempo alguma coisa de muito sofrimento também, porque essa é uma das questões também que é a virtualidade. Então ela larga um campo, né, ou seja, digamos, uma espécie de vivência do real, de vivência da não integração, onde a gente vai estar muito mais lançado, e ao mesmo tempo haverá também uma outra questão também que estava se dando, porque ela ficava falando, né, com o microfone do fone, inclusive meus analisandos mais jovens me ensinam, né, só depois que eu me toquei que o microfone era aqui, então eles pegam o microfone e ficam falando assim, quase um sussurro, como se realmente estivessem lá no campo de concentração, né, perseguidos, ameaçados. Claro que são analisandos onde a temática da invasão ela é uma temática importante ali, né, mas então assim, ao mesmo tempo, né, eu vivo correndo com ela que nem um cachorro, né, numa coleira, né, vivendo ali uma angústia junto com ela, e ao mesmo tempo uma coisa do sussurro de que ninguém pode escutar, porque senão os nazistas vão chegar. Claro que essa metáfora aí eu estou criando aí naturalmente, só para a gente poder ilustrar o que eu vivenciei enquanto Reverie, enquanto experiência de atravessamento, de acontecimento, né. O Green tem uma ideia que eu acho muito legal, que é essa ideia digamos, de que na Reverie o analista tem que emprestar o seu psiquismo para o inconsciente do analisando, mas isso se dá na vivência do acontecimento, do atravessamento, que só na posteriori vai ser compreendida, né? Enquanto outros analisando já aconteceu situações, por exemplo, do qual eu me senti na falta de um véu diante da transferência negativa, e de repente aquele analisando que tinha uma questão projetiva muito forte em função das raivas internas, das raivas relacionais,
ele de repente ficou cara a cara comigo na tela, ele não aguentou, ele teve que ir embora. Então, assim, foi uma experiência que eu analisando, teve que ir embora, porque o véu que o setting, né, ele colaborava, ele acabou, digamos assim, se desfazendo. O setting criava uma espécie de distância ali que foi impossível para ele suportar no tela a tela, na visão ali. Claro que isso é uma coisa do caso a caso, da vivência, da significação a posteriori, todas essas questões. Agora, por outro lado, né, também tem uma experiência belíssima que eu vivi com uma analisanda, que eu achei, uma analisanda que ela fala de uma relação com o outro de muita dependência, e ela trabalhando, né, assim, com muita dedicação, com muito afinco para poder suportar a ausência do outro. E aí a gente até brincava essa ideia, né, de que o outro era um balão de oxigênio, né? Eu lembro muito do texto da Pierre Lamier, né, quando ela fala, né, de que às vezes o outro, o que orienta a minha relação com o outro não é o desejo, o que orienta a minha relação com o outro é a necessidade. Eu acho isso, né, um texto belíssimo da Pierre, que é Os Destinos do Prazer, né, que ela vai trocar um pouco essa questão, né? Mas então, assim, de alguma maneira, e ela na verdade, a pandemia lançou uma experiência de desamparo radical, de sofrimento terrível, né? E que essa experiência de sofrimento terrível, ela foi, né, digamos, né, muito sofrida para ela. E em algum momento, o que eu achei interessante é que ela foi produzindo, ela foi conseguindo no trabalho da análise, produzir na própria casa dela, no próprio quarto dela, um espaço que foi constituindo uma capacidade dela poder se pertencer. Ela falou, conseguir estar comigo mesma, foi uma expressão que ela falou outro dia, né? Conseguir estar comigo mesma, mas alguma coisa desse espaço de dentro do quarto. E aí ela me expressou uma coisa impressionante, que foi ela me revelou uma coisa que eu não tinha acompanhado, que era a capacidade dela de pintar, né? E ela pintou uma árvore no quarto. E aí ela disse assim, mas eu falei, nossa, mas essa árvore é diferente, ela tá, né, na verdade parece que tá uma ventania. Ela falou, então, é isso mesmo, eu quis pintar o vento, né? Eu quis pintar o vento. Essa imagem ficou muito impactante para mim. E aí foi interessante que eu senti ali que o que se produziu foi uma experiência de 2 settings. E a gente até usa isso na análise, assim, nossa, agora nós temos 2 settings. Porque agora você está colocando, né? Ou seja, eu estou te olhando e estou com um pano de fundo, né? Enfim, a sua árvore. Né? Enfim, né? E eu digo assim, né? Ela pintou a árvore, depois pintou alguma coisa verde também. Assim, ela trouxe o verde, a árvore para casa. E ela falou assim, eu estou gostando de estar em casa, e com isso a relação de estar com o outro, de estar longe do outro, ficou muito mais suportável. E ela, inclusive, foi trazendo outros elementos de atividades artísticas que ela gosta de fazer, de uma série de coisas ligadas a um certo trabalho com o corpo que ela se interessa. Então ela foi, digamos assim, preenchendo a casa e aquele quarto do mundo dela, e que eu achei uma experiência muito bonita, né? Assim, e aí ela tinha uma parede verde, então tinha árvore, e eu falei, bom, então agora nós compomos o setting, né? No sentido de que você está escolhendo, né, assim, né, o ambiente, e você está me levando a ver o ambiente que você produziu. Então é muito interessante que agora não é mais apenas o analista que é o autor do setting, mas o analisando que ele vai compor o outro setting, porque a gente está na casa, o analisando está na nossa casa, ou seja, então a gente vai produzindo esses settings a dois. Ou seja, se eu achei uma experiência muito bonita, muito emocionante, que eu me senti vivendo, mas eu quero citar esse paradoxo, ou seja, o paradoxo que eu acho que a gente está com uma, digamos assim, a virtualidade, ela criou uma abertura para o real, né? Enfim, uma abertura, né, digamos assim, para a experiência, né, do irrepresentável, para a experiência do atravessamento, onde, para a experiência dos pensamentos beta, muito mais radical para o bem ou para o mal. Né? Enfim, enquanto vivências, e aí eu acho que tem um terreno que eu acho que o virtual está favorecendo, também para o bem ou para o mal, que é uma radicalização da noção de regressão. Ou seja, a regressão, ela vai ser levada, a regressão da criança perdida, e que eu analisando uma frase maravilhosa diferente, que analista analisando vão ter que ser 2 crianças perdidas, né, na análise, né, e a criança do analisando dialogando com a criança do analista. E isso, claro, muitas vezes, como diz Ferenc no Diário Clínico muito bem, isso às vezes vai se produzir uma experiência de regressão que ela vai poder, talvez como, na melhor das hipóteses, como Barent colocou, produzir um novo começo, né? Ou, de alguma maneira, isso vai produzir um desamparo, uma raiva, sentimentos muito primitivos, muito destrutivos que vão levar à destruição do processo analítico. Que, claro, eu gosto sempre de pensar que toda interrupção de análise ela pode, digamos, ser
né, digamos, tratada, eu gosto dessa ideia, tratada como interrupção, não como um fim. Claro, eu estou falando de experiências onde a gente sente que houve corte, que houve ruptura, que houve uma experiência de sofrimento na relação, no paranalítico, né, e essa ruptura. Então, assim, eu estou colocando várias ideias, gente, já são aqui no meu relógio 10h42, né, eu estou tentando aqui pensar com calma sobre esses temas, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês, ou seja, claro que eu estou aqui também me adaptando, né, a esse método, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live na minha vida, então é tudo meio, ainda muito novo para mim, né, mas eu estou vendo aqui, né, o Manuel de Barros, Paloma colocou, do Pintar o Vento, achei bonito, Luísa Cardoso também colocou aqui, o vento se movendo, né, e se movendo pela casa, né, Roberto, muito... bem lembrado, né? A porosidade que o Roberto está colocando, né, é um significante que eu criei, né, um termo que eu criei para pensar numa ética clínica, e a ética clínica é estar poroso, né, e poroso, eu gosto sempre de usar essa imagem, né, tem horas, ou seja, ser poroso significa uma experiência, digamos, né, de abertura ao outro, mas uma abertura, a ideia de poros fala de uma regulação entre um ambiente de lá e um ambiente de cá, né, enfim, né, quem vai explorar muito essa ideia, né, eu acho que agora não estou me lembrando, acho que é o Anzia, eu acho que é ele, não estou me lembrando agora, ele tem um livro inteiro sobre essa ideia do eu-pele, e a função da pele enquanto alguma coisa que vai regular, né, ambientes, temperaturas, né, uma série de coisas, e tem uma imagem que eu acho bonita, assim, né, que uma vez a gente se produziu nas experiências com meus analisandos, né, de que assim, tem analisandos que eu digo que são pele de calcanhar e tem analisandos que são pele da língua. Né? Então, analisando que é pele de calcanhar, a gente precisa da pele de calcanhar. Né? Enfim, porque essa é a pele que não faz andar, é a pele dura, resistente, precisamos dela. E temos analisando que são pele da língua. Né? Enfim, onde eles chegam com a queixa da carne viva, da flor da pele. Ou seja, então agora o problema todo é a gente não poder ter um trânsito entre essas duas peles. Né, enfim, né, entre a pele do calcanhar, ou seja, tem analisandos que são só pele do calcanhar, tem analisandos que são só pele da língua, e a gente vai ter que ser uma espécie de pele do calcanhar para analisando que é pele da língua, que ele degusta tudo demais, outro não consegue degustar nada porque é só, enfim, né, armadura, né, e isso acho que é um tema, enfim, super, assim, é Anzier exatamente, é Anzier, estou colocando aqui, que é o eu-pele, que é muito interessante. Mas então, agora, claro que quando eu penso a temática da porosidade, a porosidade é uma ideia que eu inventei, que seria, na verdade, estar poroso a esse analisando, né, que eu diria que é uma ação, é uma das contribuições da ideia que eu chamo de erótico, o erótico aí enquanto uma ação de Eros, mas eu gosto de pensar que Eros, na verdade, não vai ser, digamos, um erótico enquanto simplesmente ligação, mas Eros na verdade, uma ligação, como eu gosto de pensar dessa ideia freudiana, de que uma das características de Eros é a produção de unidades cada vez mais complexas, ou seja, a complexidade, entendo complexidade como alteridade, então pode ter ligações mortíferas, ligações onde eu não existo, o outro não existe, né? Enfim, e que na verdade o projeto de Eros é o projeto da complexidade, que eu chamo de projeto da coexistência. Então, ser poroso é poder proteger o analisando, ser poroso é poder mapear as armaduras e junto com ele tentar desarmar essas armaduras, né? Enfim, agora, claro, muitas vezes a gente também pode usar a porosidade para a questão, né, por exemplo, da transferência negativa, que aliás é um tema que eu tenho vivido muito na virtualidade, né, enfim, que é a ideia, né, enfim, que eu chamo, que hoje é um tema que eu estou estudando agora, ainda está muito embrionário em mim, estou tentando isso nos meus espaços, né, de discussão, que é o tema da interpelação, né, interpelação, né, é uma ideia que alguns autores, cada um vai pensar um recorte, cada um vai pensar por uma via, né, Platões por outra, mas a ideia de interpelar no sentido de convocar o analisando, né, a um tipo de olhar para si, mas uma maneira específica de convocação. Isso devagar eu estou lapidando essas questões, mas então nessa interpelação é convocar o analisando aqui que está a cegueira dele em relação a nós, né, ou alguma cegueira dele em relação ao outro. A Carol está colocando aqui o que você acha que se perde, que se ganha nesse formato de análise não presencial. Então, eu acho, Carol, que esse tema é uma questão grande, que é a questão, para mim, de a gente estar imerso nessa lógica dos pensamentos beta e, lógico, dessa lógica do regressivo, para o bem ou para o mal. Então, nós vamos ter contato com a criança do analisando de maneira muito mais visceral, para o bem ou para o mal, e vai produzir, né, rupturas e revoluções que vão produzir
né, novas possibilidades terapêuticas, ao mesmo tempo né, colisões que vão produzir rupturas de análise. Então eu queria sustentar muito essa ideia de que o virtual é o espaço do paradoxo, né? Nem pior nem melhor, mas totalmente diferente. Mas sem dúvida eu acho que para que essa clínica seja uma clínica mais potente, eu acho que a gente vai ter que pensar em operadores clínicos, que são operadores clínicos que vão se prestar mais a essa experiência do regressivo, e aí eu coloco realmente a noção de Reverie e um esgarçamento da noção de Reverie, né, de essa abertura, né, para o vivido, né, enfim, que não é da ordem da representação, mas é da ordem do para além da representação, que é da ordem do pré-representação, né? Então, esse tema que eu acho fundamental, né, ou seja, né, não vamos, a tendência que nós vemos, é muito melhor ou é muito pior, e eu acho que isso é um falso problema, é uma armadilha, na verdade, porque para mim a questão não é totalmente diferente. Né? E acho que a gente vai ter que estar falando das potencialidades e das suas dificuldades. Né? Esse é a grande verdade. E até, inclusive, ver o a posteriori nesse sentido. Né? Enfim, é um tema muito grande e eu gosto sempre de estar no paradoxo. Essa minha analisanda que estava vivendo comigo, ou seja, eu tive acesso a um sofrimento psíquico nunca antes acessado, por uma questão dela me levando, né? É que nem um cachorro correndo pela casa, aí caiu o café, aí veio o cachorro, aí a mãe entrou, aí ela saiu, aí ela falando sussurrando, ou seja, mais ou menos ela estava sussurrando porque ela tinha que falar baixinho, eu quase não ouvia ela. Então a experiência do sussurro, por isso que eu lembrei de Jojo Rabbit, porque era alguma coisa que eu estava sussurrando junto com ela ali. Né? Enfim, e alguma coisa de que é uma ausência de privacidade que realmente, né, se perde com a experiência do virtual. Né? Enfim, então esses pontos que devagar eu acho que eu quero tentar tocar com vocês, essas ideias que eu estou tentando trabalhar, que eu tenho teorizado, né? Em algum momento eu quero que se torne alguma produção teórica também, né? Enfim, né? Esses pontos, né? Que eu quero tentar tocar, mas voltando para a interpelação, ainda sobre a temática da porosidade, seria sem dúvida, né? Digamos, eu digo assim, tem analisandos que, por exemplo, são muito agressivos com o analista, via indiferença, via descaso. E eu brinco para ele assim, olha, tem um pé debaixo do seu e esse pé é meu e está doendo. Né? Então tem uma analisanda que eu lembro que ela simplesmente está me devendo, falou que não podia fazer análise, eu falei, vem aqui para conversar. E aí ela não veio e nem me ligou. Eu disse, você ter dinheiro, não ter dinheiro, não, negociação, viabilizar análise ou não, isso é outra questão menor. Agora, você não me ligar, isto é muito grave. Né? Enfim, e aí alguma coisa de uma interpelação foi feita e ela, caramba, é mesmo. Né? O que eu fiz? E foi uma mudança muito grande. Então, assim, pensando na interpelação como também uma modalidade de porosidade. Da gente falar do corpo do analista que está sendo vivido ali e alguma coisa que vai ter que ser expresso enquanto um ato. Né? Agora, a Luísa botou aqui a questão do isolamento, eu acho que é uma ideia fundamental do Márcio, né? Inclusive uma ideia do Márcio que eu acho muito importante também, né? Porque isolamento é isolado, mas alguma coisa aumentando muito, né? Enfim, né? E outra coisa, eu acho que uma ideia do Márcio que eu gosto muito também, que é a ideia de que mais do que o sentir conferenciano, aliás, eu acho que é uma ideia que parte desse sentir conferenciano, que é brilhante, que é mais a gente vai ter que sentir por. Ou seja, emprestar alguma coisa do nosso sentir para que o analisando possa, claro, na posteriori da experiência analítica, poder sentir. Né? Então eu gosto muito dessa ideia. Mas então gente, aqui eu estou preocupado porque eu sei que 10h55 vai cortar, não, às 11 corta cravado, acho que ele tem mais 5 minutos aí de segurança, né? Enfim, né? Estou ouvindo aqui as perguntas de vocês, né? Eu teria mais algumas coisas para colocar, mas seria mais ou menos essa a ideia principal. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês agora, né? Sobre esses temas. E ficou para você de questão, de dúvidas, de associações livres. Bom, é só então para completar, eu estou pelo adiantado da hora aqui, são 10h50. Enfim, eu acho que o nosso desafio, a nossa ética clínica, então, é a gente poder, né? Roberto colocou aqui, sentir por estando mais amor nesse momento. Então, sentir por para mim ele é uma ilustração, né, Roberto, assim, né, exatamente, desse empréstimo, né? Enfim, né? Digamos, empréstimo fantasmático,
né, que o analista vai ter que fazer. Tem uma pergunta aqui da Paula, né? Ah, não, tá, isso aqui é uma questão técnica, eu vou tentar salvar depois, né? Então, a distância aumenta a qualidade de pele da língua? Eu não acho, Carol, assim, né? Eu acho que, na verdade, é uma coisa do caso a caso, mas eu acho que tem analisando que ficaram completamente, assim, né? Ah, tá, entendi, a quantidade de pele da língua. Eu acho que é uma experiência que pode ser sensível, né? Mas, por exemplo, tem um analisando o meu que ele simplesmente falou o seguinte, assim, né? Que ele tem uma questão super complicada, transferência negativa, que ele falou, não posso, saudades Ale, tô vendo aqui, saudade de você também, bom você ter essa presença aqui, meu irmão, mas então, vamos, voltando aqui, voltando a temática aí, que eu queria sublinhar essa questão, é assim, né, de que, por exemplo, analisando o meu, que ele é puro pele de calcanhar, e a agressividade dele, ele não consegue nem ter noção da própria agressividade, né, assim, né, e ele disse assim, olha, na pandemia eu não vou fazer análise, porque eu prefiro presencial. Eu falei assim, vamos conversar sobre isso? Conversar ao vivo, conversar por telefone, conversar alguma coisa? Não, acabou. E toda a questão da agressividade passou longe ali, né? Ou seja, tudo que a maneira como ele fez, um formato, né? Forma é tudo, né? E que na verdade, ou seja, tem alguma coisa ali de que ele via transferência negativa, ele virou, ou seja, a experiência da pandemia serviu para ser mais pele de calcanhar ainda, né? Estou vendo aqui como se articula sentir com a dificuldade de contato corporal. Essa é uma questão, Elizabeth, assim, né? Eu acho que essa dificuldade de contato corporal, eu acho que é um tema, né? Porque eu acho que existe uma dificuldade de contato corporal no sentido mais objetivo, claro, que é a ausência da presença do analista ali fisicamente, mas há um contato corporal exaustivo. Mas se a gente pensar nesse corpo, né, para um outro viés, ou seja, onde o analisando, por exemplo, e analista vão ficar exaustos na experiência, né? E sentir por claro, eu acho que é uma experiência onde uma série de fatores, eu acho que eles vão levar a uma experiência mais regressiva, a uma experiência onde o caos da ausência do setting, o caos de você estar ali mergulhado num ambiente familiar de confinamento, o caos de uma série de coisas, né, das experiências do real, né? Daqueles homens que eu gostei também, né? É um momento do furo do simbólico. Então, haverá uma ameaça real, uma ameaça, né, do temor pelo futuro, e também uma coisa que eu tenho visto muito também, isso é de que os núcleos familiares, uma vez que eles estão isolados, vai vir uma emergência de uma série de coisas que até então estavam tamponadas para o bem ou para o mal. Né? Tem um analisando meu que falou uma coisa interessantíssima, que ele falou assim, né, caramba, eu estou vendo alguma coisa aqui do meu filho que é muito complicada e que existe em mim. Mas ele só pôde ter contato com isso a partir de uma experiência muito permanente com o filho que até então a vida cotidiana impedia essa questão. Né? Assim, então eu acho que a pele calcanhar ela pode virar uma armadura, ela pode virar um calcanhar de elefante, ou a pele da língua pode se rasgar, né, completamente, ou alguma coisa do campo da integração e do campo até de novas possibilidades clínicas que podem se produzir. Mas eu acho que esse é o paradoxo aqui. Né? Assim, né? Então, eu vou tentar, Paloma, salvar aqui. Eu vou tentar, acho que primeiro depois salvar no GT, não devo, vou tentar salvar aqui no vídeo, no próprio celular, para depois estar na SPC. Gente, eu queria agradecer, estou morrendo de medo de acabar agora, de cortar. Muito obrigado, né, pela oportunidade da FCRJ, espero que vocês tenham gostado, é a primeira experiência, desculpem alguma coisa em relação, essa pergunta a gente vai voltar a ela, Heloísa, né, da porosidade, mas eu queria então, assim, eu acho que há um desgastamento do simbólico, né, que vai falar de um furo no simbólico, mas então toda a temática que eu quero pensar é essa, né, dos novos desafios clínicos do analista diante do virtual e diante da experiência inédita da pandemia. Mas então só para, assim, queria agradecer muito a todos, a SPCRJ, a Nelisa e todo mundo, né, Renata também pela ajuda, né, por tudo, e espero estar com vocês numa próxima oportunidade, tá, gente? Então é isso, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, espero que tenha sido bom para vocês, tá? Um grande abraço, um grande beijo a todos.